Agora, tem ataques do diabo que você vai perceber na forma de quê? Tribulações, lutas, enfermidades, não é? Perseguições no trabalho, na escola. Essa é mais fácil de perceber. Então, quando o diabo vem contra você ali, você está vendo ele do outro lado, mirando você, é mais fácil você resistir. Difícil é o dia que ele está do seu lado, dizendo: rapaz, você é bom nessa luta, hein? Rapaz, como você, eu não conheço ninguém, você é um crente acima da média. Então, a pergunta é: como é que eu posso perceber que eu estou numa guerra espiritual? Bom, primeira coisa, você precisa saber que está mesmo sem perceber, porque a palavra de Deus diz que o inimigo anda ao derredor rugindo. Então, primeira coisa. Segunda coisa, tudo aquilo que vem para te afastar de Deus procede do diabo. Então, está vendo essa mocinha linda que está se aproximando de você? E você está tão deslumbrado: como é que pode uma mocinha tão linda interessar por mim? Se ela te afasta de Deus, é enviada do diabo. Uau, que coisa, hein? Uma mocinha tão linda. Então você vê que a coisa não é tão óbvia assim. Entende? Então tem gente que aumenta o seu temor de Deus. Tem gente que tira o seu temor de Deus. Tem gente que diz para você que tudo é normal. Quem te fala que tudo é normal, certamente é do diabo. Porque não é tudo normal. Quantos concordam comigo? Não, tem coisa que é maligna, tem coisa que é anormal, tem coisa que não convém, tem coisa que é pecado. Você entende que tem pecado? E quem chama pecado de coisa normal, não é enviado de Deus. Você está numa guerra, entendeu? Segunda coisa, o ponto de entrada favorito do diabo é sempre alguém perto de você. Então, Jesus estava numa batalha espiritual, e ele estava dizendo para os seus discípulos: olha, convém que o Filho do Homem vá para Jerusalém, sofra muitas coisas, seja entregue nas mãos dos homens, mas ele vai ressuscitar. Aí Pedro fala o que para Jesus? Pedro estava entre os 3 mais chegados. Pedro fala o que para Jesus? Mestre, repita comigo: isso jamais te acontecerá. Imagina, mestre, você ir morrer em Jerusalém? De jeito nenhum, seu destino é o trono. O que o Senhor falou para ele? Arreda Satanás. Imagina o susto que Pedro não levou, né? Porque uma coisa é ouvir o Senhor dizendo: uau, nunca vi fé como esta em Israel. Vá em paz, sua fé te salvou. Eu acho que ouvir essas coisas era empolgante. Mas quando o Senhor olha, aponta o dedo e fala: arreda Satanás, eu imagino que o coração dele disparou. Então Pedro não percebeu que estava sendo instrumento, mas Jesus percebeu o diabo conversando com ele. Você é capaz de perceber o diabo conversando com você? Então, preste atenção. Às vezes o diabo vai falar com você e você vai achar que é uma pessoa normal que está falando. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu me lembro um dia, isso tem muitos anos, eu era pastor em outra dispensação ainda, olha para cá. Eu era pastor, e naquela época não tinha o costume que tem hoje de ter secretarias assim. E acho que fomos uma das primeiras igrejas em Goiânia que tinha uma secretaria. E eu estava lá atendendo, né, durante o dia, e a secretária chegou para mim, eu estava no final do dia, e ela falou: olha, já vou embora, mas tem uma pessoa que você precisa atender. Eu falei: nossa, né, 6 horas da tarde, bem que eu podia ir embora também, mas tá bom, vou atender. E ela falou: qualquer coisa, não sei o que, fecha a porta. Eu sei que de repente escureceu, igual filme. 6 horas da tarde, devia ser mês de junho, julho. E tinha uma pessoa para atender. E a pessoa, eu perguntei: o que o senhor tem? Ele falou: é o seguinte, eu estava na minha casa e diz que manifestou uma entidade em mim, e 3 homens não deram conta de me segurar. Eu falei: aquela secretária me paga. Porque você sabe que às vezes os irmãos sabem que o pau vai quebrar, ele te põe no meio da fogueira. Eu falei: 3 não deram conta de segurar? Uhum. Eu peguei uma faca, esfaqueei outro. Aí ele falou, aí eu pensei comigo: eu preciso que alguém ore por mim. Aí eu vim aqui, eu falei: veio no lugar certo. Não sei se é a hora certa, mas veio no lugar certo. Estava sozinho. Sabe o que eu fiz? Eu percebi que já era o diabo conversando comigo. Para eu ter o quê? Medo. Ficar assustado.
Porque se ele coloca medo em você, é que tem crente que acha que quando ele tem medo, ele perde a autoridade. Olha para cá. A sua autoridade não depende da sua coragem. Se dependesse, você estava perdido. Sua autoridade depende do nome que você carrega. Ele está gravado na sua testa, você já foi marcado. Por isso você não vai ganhar número de besta nenhuma, porque você já tem um nome aqui gravado em você. Você não vê, o diabo vê. Está tudo marcado, os anjos vêm. Nossa autoridade não depende disso. Eu confesso que fiquei um pouco assustado. E aí eu percebi que já era o diabo falando comigo. Eu falei, não, eu vou orar pelo Senhor, e o Senhor vai ser liberto hoje. Eu sei que eu coloquei a mão sobre ele, e ele estremeceu, e não teve nada. Não quis agredir, não fez bagunça. E antes disso, sabe o que eu fiz? Tranquei a porta. Eu falei, porque se é para a coisa ficar difícil, eu vou dificultar um pouco mais. Joga água ao derredor do altar, porque se os fogo vier, tem que pegar o sacrifício encharcado. Mas eu fechei mesmo, porque eu não sou bom para correr atrás de endemoniado, você sabe? Teve um dia que eu estava fazendo um encontro. Hoje eu não faço mais encontro. Estava eu, pastor Marco Antônio, pastor Adean, e nós estávamos fazendo encontro num lugar que não tinha estrutura nenhuma, e a gente estava orando, e eu sei que manifestou o demônio numa pessoa, mas ele saiu no carreirão, mas correu. Eu olhei assim, eu falei, Adean, vê se você consegue alcançar. O Adeanzinho pequenininho, mas ele saiu no tiro, e o demoniado no tiro, ele no tiro atrás. Eu sei que no final ele pulou em cima do demoniado, eles rolaram no pasto. Ele trouxe de volta. Eu falei, ainda bem que Deus nos dá uma equipe para isso, porque imagina eu, não tenho esse preparo. Então eu sempre, quando eu vou orar, eu tranco a porta para ninguém inventar de correr. E foi interessante, não teve violência, não teve nada. Sabe por quê? Porque o diabo já estava falando. O diabo fala antes, às vezes você tem que ter ouvido e perceber. Então a pergunta do irmãozinho aqui é uma pergunta muito mais difícil de responder do que você imagina. Eu não tenho como numa fórmula te dizer todas as táticas que o inimigo vai usar, mas essas coisas são certas. O diabo vai usar alguém perto de você, pessoas que diminuem o seu temor de Deus, pessoas que fazem com que tudo pareça normal, pessoas que te afastam de Deus e da comunhão dos irmãos, estão sendo usadas pelo maligno. Não estou dizendo que elas estão conscientes disso, às vezes elas nem sabem, elas são instrumentos ignorantes, não sabem, mas você tem que ter discernimento. E às vezes é preciso afastar-se, fugir do pecado, ok? Agora, tem ataques do diabo que você vai perceber na forma de quê? Tribulações, lutas, enfermidades, não é? Perseguições no trabalho, na escola. Essa é mais fácil de perceber. Então, quando o diabo vem contra você ali, você está vendo ele do outro lado mirando você, é mais fácil você resistir. Difícil é o dia que ele está do seu lado dizendo, rapaz, você é bom nessa luta, hein? Rapaz, como você, eu não conheço ninguém, você é um crente acima da média. Quando o diabo está te elogiando do lado, fica mais difícil de percebê-lo. Mas que o Senhor te dê discernimento hoje em nome de Jesus, porque você já é mais do que vencedor.